A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais uma lição bíblica. Vamos adentrar agora ao quarto trimestre, vamos estudar acerca do Evangelho de Marcos. Nesse quarto trimestre, é mais um módulo, o último módulo teológico de 2022. Costumo sempre dizer que a Assembleia de Deus tem um curso teológico por ano, dividido em 4 módulos, e nós estamos agora no quarto módulo e vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos. A lição de número 1, a primeira lição, ela está inserida no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e o título da lição é A Chegada do Servo, falando do Messias, falando de Jesus. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, e o primeiro objetivo é compreender os propósitos do Evangelho escrito por Marcos. Qual é o propósito? O segundo é reafirmar nossa fé em Jesus, o Filho amado enviado para a remissão dos pecados, e assumir o compromisso com a pregação do Evangelho do arrependimento, como Jesus ensinou, o terceiro objetivo. A verdade prática vai estar no capítulo 1, verso 11, que diz: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Em outras traduções, em quem eu tenho prazer. A verdade prática vai dizer: quem confia em Cristo experimenta uma vida de serviço triunfante. A introdução à lição, Marcos apresenta Jesus como o perfeito servo de Deus, ou seja, como aquele que executa com firmeza, ou conforme a disposição, toda a obra que lhe foi divinamente confiada. Assim, Jesus é visto como servo dedicado e fiel, trabalhador, obediente, apesar das espinhosas dificuldades enfrentadas na caminhada. Assim como foi com Jesus, assim também é conosco. O primeiro ponto vai nos trazer o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho, na visão de Marcos, fala o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diferente da maioria das cartas, os evangelhos não têm o nome do escritor. Entendemos que pelo nome do livro, entendemos que o próprio escritor é o próprio apóstolo, o próprio discípulo. Não é como as cartas, que é endereçada e dizendo carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. Aqui nos evangelhos não traz o nome, mas entendemos que são esses nomes os quais os escritores. Como nas cartas não indicam o nome dos autores. Entretanto, há um antigo consenso entre os estudiosos no sentido de que seu autor é Marcos, cujo nome judeu é João Marcos, daí ser chamado de João Marcos, Acontecido lá em Atos, ali quando na casa de João Marcos, que Pedro chega, sai, o anjo tira Pedro da prisão e vai para a casa de João Marcos. Então aqui o Evangelho de Marcos é escrito ali por volta do ano 100, no primeiro ano do Evangelho de Cristo, mas nós sabemos que os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas paulinas, os Evangelhos veio depois. O segundo subtópico do primeiro ponto vai dizer Marcos e os demais evangelhos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida em resgate de muitos, né? Ou em resgate por muitos. Isso fica bem claro que não é por todos. Não que Deus não queira salvar a todos, que esse é o desejo dele. Mas é porque nem todos querem, né? Então, por isso que veio para a salvação, para resgate de muitos. De modo geral, Marcos é considerado o primeiro evangelho. É claro que não foi a primeira escrita do Novo Testamento, a primeira foi as cartas, mas no tocante ao evangelho, os evangelhos, Marcos foi o primeiro. E aqui, como em Mateus apresenta Jesus como rei dos reis, e em Marcos apresenta Jesus como servo, e em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem, que também Paulo retifica lá em 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E no Evangelho de João, Jesus é descrito como filho de Deus. O terceiro subtópico do primeiro vai dizer característica de Marcos. Marcos, ele não traz a genealogia, né? A genealogia de Jesus está em Mateus e está em Lucas, e uma de baixo para cima, outra de cima para baixo, né? E aqui, logo o Espírito o impeliu para o deserto, né? O terceiro subtópico acerca da característica do Evangelho. Marcos já vai direto ao ponto. Ali quando Jesus é trazido ao batismo, né, por João Batista, logo o Espírito, ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali é a primeira prova de Jesus para depois assumir o seu ministério. Todos nós ainda somos provados também para o ministério. E aqui Jesus foi batizado por João. João testifica que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que João não era digno de batizar Jesus, não era digno nem de desatar a correia das sandálias, mas Jesus vem para que seja cumprido toda a lei. E aqui vamos para o segundo ponto, fala sobre preparativos do servo. O primeiro ponto fala, o servo é profetizado. Isaías capítulo 40, verso 3 vai dizer, conforme está escrito no profeta Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Então aqui o profeta Isaías já profetizava acerca de que Deus enviaria o anjo, e esse anjo era o próprio João. Mas o interessante aqui na leitura é que nós devemos atentar bastante para a leitura da palavra de Deus, no tocante a termos cuidado, a lermos com calma, para não passar por cima dos pontos, né, de ponto e vírgula, de artigo, faz toda a diferença. Quando ele diz aqui, quando o anjo, né, que veio para preparar o caminho, Marcos 1, de 2 a 13, né? Então ele vem aqui dizendo a partir do 12, versículo 3 diz o seguinte, a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitarei os seus caminhos, né? Então, em outras traduções, vai dizer a voz do que clama. Eu quero chamar a atenção para esse artigo, né? Aqui na versão da Bíblia King James, ela está dizendo, versículo 3, que é a voz de um que clama. Em outras traduções, vai dizer a voz do que clama. Então, não é João Batista que está clamando. João Batista é a voz do que realmente clama. Quem clama realmente é Jesus. E isso fica implícito quando você leva em conta o artigo, né? Então, a voz do que clama. Quem clama no deserto pelas almas a trazer o arrependimento é Jesus. Agora, a voz desse que clama é João Batista.
Da mesma forma que nesse primeiro ponto, traz também o profeta Malaquias, capítulo 3, verso 1. Só que aqui nesse caso, a voz do que clama aqui em Malaquias não é a mesma voz, não é o mesmo a voz é a mesma, é do Cristo, é de Jesus, mas quem está falando em João, capítulo 1, verso 3, é João Batista. Em Marcos, capítulo 1, verso 3, é João Batista. E quem está falando em Malaquias 3:1 é a igreja. Porque aqui em Malaquias 3:1 está retratando acerca do milênio, quando Jesus vier para reinar. E aqui, no Evangelho de João, Isaías está trazendo aqui acerca de João Batista, que está preparando o caminho para Jesus. Então é a voz do que clama, não é a voz de quem clama. E aqui também tem um interessante, porque quando João Batista fala acerca de que é interrogado, né, e ele diz que ele veio, que ele está batizando com água, mas depois dele vem um que é maior do que ele, que é antes do que ele, e que esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui no Evangelho de Marcos não está falando do fogo, fala apenas com o Espírito Santo. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11, diz com o Espírito Santo e com fogo. Então, é necessário que a gente passe por 3 batismos nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. E a gente aprendeu esse batismo com o Espírito Santo com fogo, que é a mesma coisa, que é um só batismo, e não é. Lá tem a preposição e. A preposição, ela dá a ideia de soma, de adição. Eu batizo com água, mas vem um após mim, que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, são 3 batismos. E o segundo subtópico do segundo ponto vai falar: o servo é batizado. Então, aqui, foi ouvido uma voz dos céus: tu és o meu filho amado. Essa voz aqui, o Espírito Santo repousou sobre Jesus, e uma voz do céu, como um trovão, veio e falou: tu és o meu filho. Aqui Deus está testificando para Jesus que Jesus é o seu filho. Mas nós vamos ver lá em Mateus 17, versículo 5, no Monte da Transfiguração, que agora Deus vai testificar de Jesus para o mundo, para os discípulos. Porque aqui em Marcos, capítulo 1, verso 11, Deus está dizendo: tu és o meu filho. Então Deus está ali testificando para Jesus que Jesus é o Filho de Deus, é seu filho. Mas aqui na Transfiguração, Deus está testificando de Jesus para os discípulos: este é o meu filho, a ele ouvis. Então, uma coisa é Deus testificar para Jesus que Jesus é o filho dele, e outra coisa é Deus testificar para os discípulos, testificarem para o mundo que Jesus é o filho dele. Isso fica bem claro aqui em Marcos capítulo 1, verso 11, e Mateus capítulo 17, verso 5. O servo é tentado, e logo o Espírito o impeliu, né? Logo o Espírito levou para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. Em outro evangelho vai dizer 40 dias e 40 noites, porque um dia completo envolve parte da noite e parte do dia. Então, nesse sentido aqui, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E ele foi tentado, e o diabo o tentou, e Jesus o venceu. Jesus venceu porque aquilo que está escrito lá em Timóteo é que a gente tem que se submeter a Deus. Quando a gente se submete a Deus, o diabo foge. Não tem outra forma do diabo fugir de nós, a não ser que a gente se submeta à vontade de Deus, obedecer a Deus. Então, quando você obedece a Deus, quando eu obedeço a Deus, o diabo foge. Agora, no tocante aos espíritos imundos, Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar os espíritos imundos.
Nós temos que ter um cuidado para fazer essa separação, porque espírito imundos não é o diabo. O diabo é um anjo. E os espíritos imundos não são anjos. E vamos para o terceiro e último ponto, que vai falar sobre o início do serviço. Jesus prega o arrependimento. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Aqui uma coisa interessante. João batizava nas águas para achar o Cristo. Quando ele encontrasse com o Cristo, que no meio da população que ele estava batizando encontrasse o Cristo, era para ele parar de batizar, porque João veio batizar com água para encontrar o Cristo. Mas o que acontece é que quando João batiza Jesus, Jesus sai da água e vai para o deserto para ser tentado, e depois fica esperando João Batista parar de batizar, porque João não parou de batizar. E Jesus não pode começar o seu ministério sem que João pare de batizar. Então é necessário que João seja preso. Aí a palavra está dizendo em Mateus 4, de 12 a 17. E tendo João sendo preso, aí Jesus vem, né, da Galileia para Cafarnaum e começa a pregar o Evangelho do Reino. Com a mesma palavra que João tinha começado. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí Jesus começa a pregar porque João está preso. Mas se João não tivesse sido preso, Jesus não teria começado o seu ministério, não teria começado a pregar. Porque o ofício de João era batizar com água até encontrar o Messias. Encontrando o Messias, era para ele seguir o Messias. E ele não fez, ele continuou batizando. E esse foi um dos erros de João Batista. O segundo ponto vai falar, Jesus chama cooperadores. Aqui Jesus começa a montar o seu ministério e a escolher aqueles que iam andar com ele o tempo do seu ministério. Ele começa ali pela beira do mar, do lago da Galileia, trazendo sempre esclarecimento que é chamado de mar da Galileia pelo tamanho, mas é um lago de água doce, não é mar. É chamado de mar pela extensão dele, mas é um grande lago, um grande açude, vamos dizer assim. E o terceiro e último ponto do terceiro tópico vai falar, Jesus exerce autoridade. Em Lucas capítulo 11, verso 20, quando diz assim, então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles quem? Dos judeus, e expelindo demônios, expulsando demônios. E em Lucas capítulo 11, verso 20, os próprios fariseus vão dizer, ele expulsa demônios pelo poder do chefe dos demônios, pelo poder do príncipe dos demônios, ou seja, pelo poder do diabo, de Satanás. E Jesus vai mostrar para eles que não, que Jesus repreende, Jesus expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, e que está trazendo a conotação aqui em Lucas 11, 20, do dedo de Deus. Toda vez que você vê essa expressão, o dedo de Deus, significa o Espírito de Deus. E Jesus está dizendo, se eu expulso pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. E é interessante fazer a divisão entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus, como está escrito lá em Salmos, como está escrito lá em Jó, é de eternidade a eternidade. Ou seja, é o reino de Deus. Agora, o reino dos céus, ele está dentro do reino de Deus. E foi chegado o reino dos céus, que o reino dos céus é para tomar de volta o reino que Deus nos deu a Adão. Jesus concedeu o reino a Adão, que ele dominaria sobre 3 reinos, sobre os reinos animais, os reinos aquático, o reino terrestre e o reino aéreo. Mas aí ele perde para Satanás. E agora Jesus vem
e resgata um povo e compra um povo, que é a igreja, que somos nós, e agora nos deu poder e autoridade para agora tomar de Satanás esse reino, esses reinos que Adão havia perdido. E isso também é colocado em situação como se fosse a salvação, porque para nós resgatarmos o reino, para nós nos apossarmos desse reino, é necessário esforço. Assim como o próprio Jesus vai dizendo, desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E isso foi ensinado e ainda é ensinado nas igrejas, que é a salvação. E a salvação não é por esforço. Nós não fizemos esforço nenhum para ser salvo. Assim como está em Efésios capítulo 2, verso 8, a salvação é um dom de Deus, é um presente. Ela não vem de nós para que a gente possa se gloriar, não vem das nossas obras. Até porque as nossas obras são más. A nossa justiça não passa de um trapo de imundícia, então não poderia vir de nós. A salvação é um dom, é um presente. Agora, de posse desse presente, Jesus nos deu autoridade e poder para agora conquistarmos o reino. O reino é uma conquista. A cada alma, a cada vida que a gente prega, que a gente traz para Jesus, é uma expansão do reino dos céus que a gente conseguiu. Então, nós temos o dever de expandir o reino. E nós não vamos expandir o reino dos céus dentro de 4 paredes na igreja. A igreja é para nós nos reunirmos, para adorar o Senhor e para entregar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas o reino de Deus, ele é trabalhado fora da igreja. Observamos que Jesus nunca pregou no templo. Ele nem podia entrar no templo. Jesus só pregava fora. Aqui mesmo, na nossa lição, vai estar dizendo do alvoroço, né? Aqui no final do tópico 3, do último ponto da lição, vai dizer: o alvoroço foi geral e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por isso, a fama de Jesus ocorreu célere em todas as direções, em todas as regiões, e o servo de Deus iniciaria sua maravilhosa obra de redenção. E aqui vai estar dizendo também que ele não podia entrar na cidade, porque a multidão já era grande. Então ele passou o seu ministério sempre pregando no deserto, pregando fora da cidade. E isso nos traz uma conotação também, que assim como nós não podíamos entrar no santuário, agora Jesus também não podia entrar no templo. E ele curava os leprosos que não podiam entrar na cidade. Naquele leproso que encontrou com ele, disse: mestre, se tu quiser, tu pode limpar-me. Observe que o leproso não disse se tu puder, porque ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus e sabia que ele tinha poder para isso. Ele chega para Jesus e fala o seguinte: se tu quiser, tu pode me limpar. E aí Jesus diz: quero ser limpo. Agora vai e mostra-te ao sacerdote. Então aquele que era leproso agora pode entrar na cidade, pode entrar para falar com o sumo sacerdote, mas Jesus não pode, porque Jesus troca de lugar com o leproso. Assim como nós, Jesus troca de lugar conosco. Quando ele diz, lá em Efésios capítulo 2, versos 6 a 8, dizendo: sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se vestiu de homem, sendo homem, se humilhou e morreu em uma morte de cruz. Ou seja, ele troca de lugar conosco. E nós não poderíamos entrar na cidade santa, nós não poderíamos entrar na presença de Deus. E Jesus, sendo Deus, ele troca de lugar conosco. Agora ele fica fora no deserto, foi morto no deserto, para que nós tivéssemos vida e pudéssemos entrar na presença de Deus. É isso que Jesus fez, e é isso que Marcos vai estar relatando no seu evangelho. Ele, como servo, ele vai trocar de lugar conosco, que éramos escravos. Que Deus abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria,
que possamos mergulhar na palavra de Deus, buscando o entendimento, buscando o Espírito por trás da letra, para entendermos o que está aqui em Marcos capítulo 1, verso 3, que João era a voz do que clama, não era João que clamava. O João inteiro, todo ele, com seu corpo, alma e espírito, era a voz do que clama. Quem clamou foi sempre Jesus. Sempre Jesus foi o que clamou. Agora, a voz do que clama era João. E hoje, a voz do que clama somos nós, a igreja. Nós somos a voz do que clama. Quem clama continua sendo Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.